Oi, pessoal. Hoje vou mostrar para vocês no Word como organizar as figuras do trabalho que você está fazendo, que pode ser um artigo científico, um TCC, um trabalho acadêmico ou um relatório, por exemplo. Vou mostrar como inserir a figura, fazer a lista de ilustração e como incluir a fonte dessa figura na lista de referências. Então vamos lá. Eu tenho aqui um textozinho aleatório que eu estava fazendo, e aí exatamente nesse trecho aqui abaixo eu quero inserir uma imagem. Sempre que você for colocar qualquer tipo de ilustração no seu trabalho, você precisa chamar essa ilustração aqui antes, né? De preferência no parágrafo anterior. Então, uma figura, um mapa, um gráfico, qualquer imagem que você queira inserir no seu trabalho, você não pode simplesmente colocar uma imagem aqui embaixo, por exemplo, eu não poderia chegar e incluir uma imagem aqui embaixo sem antes dizer do que ela se trata. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um textozinho, né, aleatório, só para ilustrar aqui para vocês, e aí eu disse o seguinte aqui no final. O tipo de solo terra roxa, aí já sinalizei, olha, figura 1. Então, sempre você sinaliza o que é que vem na frente, o que é que está ali embaixo, se é uma figura, se é um quadro, um gráfico, outra coisa. Quando você for sinalizar, essa primeira letra aqui da ilustração, ela sempre será maiúscula. Então, não importa se está aqui dentro do parênteses, não importa se está fora. Eu poderia ter colocado assim: o tipo de solo terra roxa, conforme apresentado na figura 1, indica forte presença de óxido de ferro. Eu poderia ter feito isso, ter colocado figura 1 dentro da frase, sem estar isolado aqui dentro dos parênteses, não tinha problema nenhum. Então chamei aqui já a figura, agora eu já posso colocar a figura. Então vou dar um enter, eu vou dar 2 enter aqui, né, para ficar um espaço para a figura não ficar muito colada aqui em cima do texto. E aí eu tô aqui com o site. Eu vou pegar exatamente a figura desse site, aí depois a gente vai ver também como é que a gente vai referenciar esse site, né, lá atrás, certo? Então, pessoal, eu venho aqui e eu vou copiar essa imagem. Então, cliquei aqui com o botão direito do meu mouse e apareceu aqui a opçãozinha, olha, copiar a imagem. Aí eu vou, copio. Se você quiser salvar no seu computador a imagem depois, levar lá para o Word, dá super certo também. Mas eu só copio e colo porque é mais rápido. Então, copiei, agora eu venho Ctrl V aqui. Pronto, já baixou a imagem. Veja que ela está super desproporcional, porque é uma imagem muito grande, né? Muito grande. Eu já vou diminuir aqui. Então, assim, a norma não vai falar para você a questão desse tamanho aqui da imagem. O que você tem que ver é um tamanho que seja uniforme, que dê para todo mundo ver direitinho no seu trabalho aquela imagem e que as outras imagens que venham abaixo dessa sejam também nesse mesmo padrão, do mesmo tamanho, para que você não fique com a imagem desse tamanho e outras imagens você tenha um tamanho maior, porque aí vai ficar realmente, você vai estar tirando aí a uniformidade, né, do tamanho das imagens. E aí, pessoal, vocês colocam a imagem aqui, então, e você vem aqui, olha, centralizar aqui em cima, centralizar. Eu quero que você perceba uma coisa, essa imagem, ela não está completamente centralizada, sabe por quê? Porque essa primeira linha aqui, olha, ela está com um recuo aqui na régua. Por que é que ela está com esse recuo? Porque eu vinha digitando parágrafos. Quando você vem digitando parágrafos, então você vai puxar aqui no seu trabalho para 1,25. E aí depende também, porque tem algumas instituições que vão pedir 1,5, tem algumas instituições que vão pedir o 2. Então você tem que saber qual é o recuo do parágrafo. A maioria é 1,25, né? A maioria das instituições adotam 1,25. Então, essa régua, como ela está aqui, puxando aqui em cima, a imagem ela não está totalmente centralizada, por conta disso. O que é que você faz? Você vai pegar aqui em cima e vai colocar no cantinho. Olha que a imagem já mexeu. Então, agora sim ela está no centro da página, porque eu peguei isso daqui, né? Peguei a régua e puxei para lá. E aí, pessoal, agora que a imagem está aqui, então a gente vai colocar o nome, certo? A gente vai colocar o nome dessa figura, vamos colocar a fonte, depois a gente vai fazer a lista e depois vamos fazer a referência, né? Então vamos lá. Para você colocar o nome aqui em cima, o que é que a gente vai fazer? Você clica em cima da foto, então você vai ver aqui, olha, que ela já está selecionada, fica com esses pontinhos aqui na lateral, eu já estou vendo que ela está aqui selecionada.
Agora você vem aqui em cima, em referência, clica em referência e agora aqui em legenda, você vai colocar inserir legenda. Então coloco inserir legenda, ele aparece isso aqui para mim. Figura um, né, e dentro dessa caixinha. Então veja como é que aparece para você. O nome já está correto, figura um. Eu vou dar só um espaço, vou colocar aqui um travessão, certo? E vou colocar tipo de solo, é o nome que eu quero. Tipo de solo terra roxa, é o nome que eu quero para a figura. O nome que você quiser, você coloca aqui. E aí, pessoal, veja que aquele das opções, né? Rótulo, então figura, já estava aqui, olha, figura um, só fiz acrescentar o travessão com o nome. Posição. Ele está perguntando aqui se é abaixo do item selecionado. Não. Abaixo do item, não, acima do item selecionado. Pela norma da ABNT, a gente vai colocar o nome acima do item selecionado. Então, eu noto que alguns periódicos, alguns congressos, eles pedem que você coloque o nome da figura abaixo. Mas pela norma é acima do item selecionado. Então você coloca aqui, seleciona e dá o OK. Pronto, então ele já ficou aqui em cima, né? Só que o que é que acontece? Eu vou precisar formatar. Eu vou precisar formatar isso daqui, olha, e veja que a cor tá azul, não é, porque toda digitação do seu trabalho tem que ser na cor preta, né? Então já vou ajeitar. Não tá Time New Roman, né? Eu tô digitando um trabalho aqui em Time New Roman, se você for olhar Time New Roman 12, ele não tá, né? Então você vai, seleciona aqui, você vai editar. Então vou colocar Time New Roman, vou colocar o tamanho 12, vou tirar esse negrito que tá aqui e vou colocar a letra preta. Pronto, então agora deu certo. Tipo de solo terra roxa. Deixei que era exatamente esse título aqui que eu queria, né? E aí agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente ajeitou já a formatação, colocamos exatamente no padrão que a ABNT quer, né? A ABNT, ela quer que você coloque o nome figura, ou se for gráfico, ou se for quadro, você vai colocar. Ela quer que a gente coloque o número de ordem, então tá aqui, como é a primeira figura do meu trabalho, eu coloquei o 1, coloquei o travessão e coloquei o título. Então é exatamente isso que ela quer. E aí você vem aqui embaixo, né, agora, e você vai digitar a fonte, certo? Se não aparecer aqui, no caso, quando eu cliquei, olha, já tinha uma linha aqui embaixo para digitar. Mas caso não apareça, você pode vir aqui no final, certo, da imagem e você pode dar um Enter. Então ele desce. Então aqui eu vou digitar fonte, né? Então a fonte, agora eu tenho que ir lá no site, né, dar uma olhadinha de quem é essa imagem. Quando eu venho aqui no site, então vamos lá, vamos ver quem escreveu. Eu estou vendo aqui, olha, que é uma autora que o último sobrenome dela é Cruz e que essa reportagem aqui é de 2020. Então, como não tem nenhuma indicação abaixo da imagem, eu vou utilizar essa informação aqui para colocar na minha fonte. E aí eu vou e coloco Cruz 2020. O que é que a gente tem que perceber aqui na fonte, né? A fonte, de acordo com a norma da ABNT, ela é numa fonte menor do que a do seu texto, certo? Então, ela sendo numa fonte menor do que o meu texto, então eu vou ter que colocar essa fonte aqui no tamanho 10 ou no tamanho 11. Eu vou colocar no tamanho 10. E aí eu vou puxar essa informação da fonte aqui para o início, né? Então, estou puxando aqui na régua, olha aqui em cima. Eu vou colocar aqui embaixo realmente da imagem aqui no cantinho esquerdo, certo? Então, você deixa. Algumas instituições também, eu vejo que eles deixam centralizado. Aqui, na realidade, a norma ela não diz que tem que ser realmente aqui no canto, mas ela diz que a fonte tem que ser aqui na parte de baixo, né? Então, já coloquei a fonte. Se essa imagem for uma imagem sua, uma imagem do próprio autor do trabalho, então você pode colocar a fonte, autoria própria, aí você vai e coloca o ano que você tirou. Então, se é uma imagem que tá para que você tirou em 2023, você já coloca fonte, autoria própria 2023, né? Se você pegou de algum canto, você vai colocar a referência e isso daqui vai ter um impacto lá na lista de referência, porque essa imagem aqui, essa referência aqui, ela vai precisar aparecer lá na lista, como a gente vai ver. E aí, pessoal, quando vocês terminarem de organizar todas as ilustrações do trabalho, se você quiser, você vai fazer uma lista de ilustrações. Essa lista, ela fica logo após o resumo em inglês. Então, você está organizando seu trabalho todinho, né? Vai ter a capa, folha de rosto. Então, você vai organizar de acordo com o que sua instituição pede, né? E aí, quando você, depois do resumo em inglês,
você vai colocar essa lista, tá certo? Essa lista, ela não é obrigatória, né, você só coloca se você quiser. Eu acho interessante, vocês colocarem essa lista apenas se vocês tiverem mais de 5 ilustrações, né. Se você tiver menos, eu não acho que fique interessante, tá certo? Mas ela não é obrigatória, em nenhuma situação, né, mas eu acho que você colocar uma lista apenas com 2 figuras, eu acho que não faz muito sentido, certo? E aí, como é que a gente vai organizar essa lista? A gente vem aqui novamente em referência, né? E aqui de novo em legenda e vamos inserir aqui, olha, inserir índice de ilustração. Quando eu clico aqui em cima, então ele já está selecionado aqui, tá certo? O formato que ele vai colocar o nome, figura, vai colocar o nomezinho que eu coloquei lá e vai sinalizar a página, né? Então é exatamente esse modelo que eu quero, e aí eu vou e clico só no OK aqui. Pronto. Então já organizou. O que é que eu tenho que fazer aqui, né? Aqui eu só vou colocar aqui em cima o nome lista de ilustração. Esse nome, lista de ilustração, então vou formatar aqui a fonte, né, que a fonte do meu trabalho é Time New Roman 12. Esse nome, lista de ilustração, ele fica centralizado e ele é negrito, certo? Então aqui vamos dar só uma olhadinha nesse espaço, eu vou deixar aqui um espaçamento de 1,5, então você dá só um enter, né? E aqui ele já fica ok, certo? Remove espaço depois de parágrafo, pronto, e fica realmente esse espaçamento aqui. Então, se você tiver figura, gráfico, mapa, quadro, você pode ir colocando aqui nessa lista de ilustração. Você não precisa fazer uma para cada, não. Agora, veja bem, se for tabela, aí você precisa fazer uma outra lista. Porque tabela na norma da ABNT, ela não entra como uma ilustração. Então seria uma lista separada, né, inclusive eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar sinalizado para vocês, como organizar, né, tabela de acordo com a ABNT, que aí já é outra organização, certo? Uma coisa, pessoal, que eu tinha falado, com vocês foi que essa figura que a gente colocou aqui no nosso trabalho, ela vai gerar uma referência, né, lá na lista lá atrás, certo? Então eu preciso pegar os dados, né, de onde você pegou aquela imagem para você colocar lá na lista. Então na lista de referência como é que ela fica? Vai ficar o último sobrenome da autora com o primeiro nome aqui com as iniciais. Vou colocar aqui o nome da figura. Então se a gente for olhar aqui, como foi que ela colocou o nome da figura? Ela colocou isso aqui, ó, tipo de solo terra roxa. Então do mesmo jeito você vai colocar aqui só no título você coloca em negrito, certo? Porque aqui tem um título e um subtítulo, né? Então, só o título em negrito, o ano de publicação dessa foto, né? Então, acho que vocês viram no início que eu mostrei. Então, o ano está aqui, 2020. Então, eu coloquei o ano. Disponível em, você coloca o site, do jeito que está aqui no navegador. Do jeito que está no navegador, você coloca. E aqui, acesso em, você coloca a data que você acessou esse site, certo? Caso você não tenha o autor aqui, você pode colocar o nome do site, né? Então eu colocaria aqui esse nome aqui, ó, que é o nome realmente da empresa, né, da instituição que é proprietária aqui desse site, certo? Eu colocaria esse nome e aí vinha com as outras informações do jeito que está aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa é a organização, né, de figuras de acordo com a BNT. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima semana.